nossa aula de hoje, tá? O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá ouvindo direitinho? Tô Tá. testando um fone aqui. Ah, vai firme aí, pode. Obrigado. Vamos testar aí. Tá aparecendo a tela para vocês? Sim, professor. Tá bom. Bom, hoje a gente vai tratar a sessão 1.3, que a gente vai ver os elementos formadores de custos e produtos, né? De Boa noite, produtos. professor. Boa Oi. noite, professor. Tudo bem? Oi, pode. Para mim não está aparecendo a tela aqui. Não tá aparecendo para ninguém? Para mim tá, professor. Para mim aqui ainda está quando a reunião começar, avisaremos. Ah. Você não quer sair e voltar? Porque às vezes Entra novamente, né? é alguma coisa da internet. Tá bom. Beleza, eu vou fazer isso então. Tá. Obrigado. Esperar um pouquinho, você sair e voltar. Tá. Beleza, agora sim. Ah, beleza. Obrigado. Tá joia. É que às vezes dá uma travada mesmo na internet, né? Então. Bom, então hoje a gente vai falar dos elementos formadores do custo de produto e serviço. É a seção 1.3, tá? Então, a primeira é passado para a gente alguma provocação, algumas reflexões, né? Por que a gente estudar elementos formadores de custo, né? Que impactos esses elementos poderiam impor nos resultados da empresa, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Por que a gente estuda o que os custos influem na empresa, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Para trazer o alinhamento dentro da organização. Esse é um ponto interessante, né? Porque se é mais ou menos aquilo que a gente tem na nossa vida particular, né? Se a gente não controlar nossos custos, né? O que vai acontecer? Nós vamos ficar no vermelho, né? É isso mesmo. Né? Quer dizer, então você chega lá, você tem lá, você tem uma vida, você tem um salário e aí você tem um monte de custos mensais, né? Então você tem uma conta de celular alta, você tem uma assinatura de Netflix, você tem custos extras que você tem, aí você perde o emprego, né? O que você tem que fazer? Você tem que organizar seus custos para não ficar no vermelho, né? E a empresa é nessa linha, né? Os custos da empresa têm que ser bem organizados para não ser maior do que o faturamento, né? Então, por isso é que as empresas têm esse lado de estudar os elementos formadores de custo para que ela possa controlar, né? Então é o que a gente vai ver um pouco algumas formas que a empresa faz para ter uma noção dos custos, né? Então, a primeira coisa que é importante saber, né? Para ter a ideia são quais os custos diretos que a gente viu nas aulas passadas, né? E para saber quais são os custos diretos, a gente precisa saber o que a empresa fabrica. Então,
se a empresa fabrica sapatos, né, que custos são ligados à produção, né, ao produto, né? Então, o gasto ele é necessário para a gente saber o que está ligado aos sapatos, né? Então, a resposta se para a produção do sapato, o que precisa? Couro, sola, cola para colar, linha, tudo isso está ligado à produção. Então, todos esses são custos diretos na produção do nosso produto, né? Então, por isso que é importante a gente ter, para ter uma gestão do custo, a gente precisa saber qual que é o tipo do nosso negócio, né? E aí, ele traz também o controle de qualidade, né? O controle de qualidade não é diretamente ligado à produção, mas ele faz parte da produção para ver se o sapato foi produzido com a qualidade correta, né? Então, ele não é direto, não é um custo da produção, mas ele acaba trabalhando junto com a produção. Então, ele é chamado de custo indireto. Então, a gente tem o custo direto, são aqueles da matéria-prima, tudo envolvido na produção, a mão de obra dos trabalhadores, né? E os custos indiretos são aqueles que dão apoio à produção, como é o caso do controle de qualidade. Então, esses custos fazem parte de tipos para a gente controlar, né? Então, aí, como que a gente pode perceber nesse lado de discussão de custo direto e indireto, né? Para o gestor, mais importante será o fato de que quanto mais informação tiver sobre os custos, maiores serão os subsídios, serão as informações que ele terá o apoio, né? Subsídios, mais que o apoio que ele terá para tomar decisão. Então, quanto mais informação ele tiver relativo aos custos, mais será fácil para ele tomar decisão, né? Ou ficar preocupado e tudo mais, mas por isso que é importante ter uma quantidade de informações de todos os lados da empresa, né? Ligado ao produto, né? E com esse pensamento, a gente deve encarar todo esse processo de construção das informações na gestão de custos da organização. Então, todas as áreas alimentando a contabilidade vai gerar os custos para o gestor de custos, né? E aí, através disso, ele vai conseguir fazer as avaliações corretas, fazer as análises corretas para tomar decisões, aquilo que a gente vem acompanhando nas aulas passadas, né? Vendo como os custos estão se comportando em cada período, se está subindo, se está caindo. Depois de ter o lado dos custos, faz comparação com o faturamento, né? E aí, com as vendas, bom, os custos estão subindo, mas as vendas também estão subindo, então a gente está produzindo mais. Então, quanto mais informação ele tiver, mais ele vai conseguir entender e tomar as decisões corretas para controlar o custo, tá? Então, como ponto de partida, a gente vai focar nas necessidades de atendimento à legislação fiscal vigente. Quer dizer, a gente não pode sair fora, a empresa não pode sair fora da legislação fiscal. A empresa precisa reportar para os órgãos do governo os custos que ela tem, né? E aí a legislação ela determina que as empresas trabalhem com o uso do estoque para transformar matéria-prima ou materiais diretos. Quer dizer, a empresa precisa reportar aquilo que compra, aquilo que produz, aquilo que vende, e tudo isso faz parte da apresentar as informações para o sistema fiscal do governo, né? E também essas informações precisam ser controladas, né? Para que também a empresa reporte corretamente para o fisco, né? Do sistema fiscal, né? Em produto... Oi? É aquilo lá, professor, que eu te falei.
É isso mesmo. É entre os dois. É para os dois, é isso mesmo. Aí, É bem nessa linha. Vai para o lado gerencial e o lado fiscal, né? é Que que eu ele tava preocupado porque só tava fiscal na pergunta, né? Aí o gerenciamento não entra porque tem que gerenciar para poder fiscalizar. para poder fiscalizar. Isso. Correto. Eu não tive retorno ainda, mas com certeza você tá correto na sua avaliação, tá? Não, tranquilo. Tá? Tá. E aí você tem o produto final para a indústria, né? Até mesmo comercializar o produto final. Quer dizer, tanto se você produz ou na parte do comércio também, né? Que é o caso das organizações comerciais, tá? Então, se você produz, você tem que reportar os seus custos de produção. Se você só vende, você tem que reportar os seus custos da forma de comercializar, como você comercializa, tá? Então, a legislação brasileira obriga as organizações que usam seus estoques para transformar o produto, ou aquelas que comercializam o produto acabado, ou em vendas de serviço, ou vende serviço, a avaliarem os valores monetários de suas mercadorias destinadas para fim de produção ou comercialização, que são as taxas que precisam ser pagas, né? Então, você, o sistema de legislação brasileira, você não pode produzir sem pagar taxas, né? Então, é isso que precisa ser controlado, né? A área contábil precisa controlar isso, informar os órgãos do governo e pagar as taxas corretas, né? Além de avaliar esses materiais e insumos que incidem no processo produtivo, existe também o aspecto tributário que envolve essas operações. Então, periodicamente, a empresa precisa pagar os impostos para o governo, né? Relativo à produção, à venda e tudo mais, né? Então, por que nas atividades econômicas empresariais a tributação incide sobre a venda e sobre a renda? A venda é a receita e a renda é o lucro. Daí a razão para apurar os custos das organizações. Então, é bem importante a empresa ter todo esse controle, precisa, através de sistemas contábeis, sistemas fiscais, que trazem essas informações para que essas informações têm que ser corretamente informada ao governo, mas também precisa ser recolhido as taxas relativo às vendas, relativo ao lucro, né? Então, o estoque utilizado para transformação ou venda do produto é parte componente dos elementos que compõem os custos do produto, né? No caso de uma fábrica, os custos serão apurados em todas as etapas do processo de elaboração, até que o produto fique pronto, tá? Então, você compra a matéria-prima, você fica com estoque de matéria-prima, você produz, depois que produz o produto acabado, tudo isso é feito um componente para pagar. Você tem os custos e depois você vai pagar as taxas. Então, cada etapa do processo existem custos, né? E você vai reportando para a parte de estoques que você tem para o governo, você vai ter que pagar impostos sobre isso, né? No caso das empresas comerciais, por exemplo, embora o produto já esteja pronto, existirão ainda outros elementos que vão compor o custo da mercadoria no momento em que forem vendidas, né? Então, tem custo de transporte, custo de armazenagem, custo de movimentação. Mesmo que você não está produzindo, você tem custo das empresas comerciais, por exemplo, num supermercado ou numa loja que você vende. Então, existem vários custos envolvidos, tá?
Empresas com essa natureza deverão proceder com a apuração desses custos que se agregam aos custos para receber a mercadoria pronta, né? Então, aqui tem um exemplo, né, do processo de elaboração de um produto. Então, o que a gente tem aqui? A entrada da matéria-prima, o início do processamento. Então, aqui tem um custo envolvido, né? Depois tem a parte da produção do produto, que é a mistura com outros insumos, né? Que é a montagem, que é a fabricação em si, né? E aqui que ele chama pré-finalização, uma etapa 2, ela também gera um custo que vai para a etapa 3, que é a embalagem, envio para estoque. Então, todas essas etapas têm custo envolvido, né? No caso qual que é o custo na entrada da matéria-prima, né? É a compra do produto e tudo mais, né? Qual que é o início do processamento? É a estocagem, é a movimentação, porque dentro da movimentação da matéria-prima tem o custo se você tiver empilhadeira, se você tiver pessoal carregando as embalagens, tudo isso tem custo envolvido, né? Do lado da mistura, da fabricação, você também tem custos envolvidos. Do lado das embalagens, né? Você tem o custo da embalagem, você tem o pessoal que movimenta o envio para estoque, o pessoal que movimenta isso. Depois você tem a estocagem em si, a área da armazenagem. Então, tudo isso são custos envolvidos com a elaboração, com a produção de um produto, né? Então, a etapa de cada processo produtivo, e aqui é um exemplo daquela Best Food que vem acompanhando dentro do nosso livro, né? Possui uma adição no custo para transformar a matéria-prima num produto final, que é o que a gente comentou agora, né? Isso é característico de organizações do ramo industrial. A contabilidade de custos surgiu em razão desses processos. Quer dizer, a parte da avaliação dos custos, do gerenciamento de custo, contabilidade de custos, esse estudo, né, ele vem muito para que a empresa tenha conhecimento de todos os custos envolvidos no processo dela, né? Então, se a gente viu na aula passada que grande parte dos custos da empresa estão ligados à produção. Então, ou custo direto ou custo indireto, mas existe um valor alto da empresa no custo de produção. Então, precisa ter um ótimo gerenciamento para que a empresa seja lucrativa, porque se a empresa não tiver um acompanhamento detalhado, minucioso dos custos envolvidos à produção, muitas vezes ela pode estar entrando no prejuízo, né? Então, por isso que surgiu a contabilidade de custos, o gestor de custos, que faz todo esse estudo e vê o que pode se melhorar, né? De repente, você está com custo alto de armazenamento, você produz muito produto e demora para vender, então vai se fazer uma nova estratégia para a empresa para produzir menos, para ter menos produto armazenado, você compra menos matéria-prima. Então, você ter estoque, né? Estoque do produto é um custo alto para a empresa. Então, às vezes, não compensa nem você ter estoque de matéria-prima, nem estoque de produto acabado. O ideal é você produzir ao mesmo tempo que você vende. E aí você não fica com dinheiro empatado, né? E aí a gente até deu exemplo nas aulas anteriores, né? Aquilo que a gente faz na nossa casa, né? A gente não faz uma compra de supermercado para 5, 6 meses, porque se a gente fizer uma compra para 5, 6 meses, o que vai acontecer? Nós vamos empatar todo o nosso dinheiro para mantimento ficar parado se a gente vai consumir em 5, 6 meses, sem contar o lado de que o mantimento pode estragar, né? Então a gente compra ou semanalmente ou no mais
mensalmente, mas é aquilo o dinheiro que dá para a gente. A empresa faz na mesma linha. A empresa fica preocupada em controlar os custos e realmente comprar matéria-prima, deixar produto produzido na mesma velocidade que vai se vender, tá? Aqui ele traz para a gente um comparativo, né, dos gastos que essa empresa Best Food, que a gente viu na primeira aula, ela produz alimentos para restaurantes, né? Então, aqui a gente pode ver, do lado da empresa, ela fabrica alimentos, né? Os custos dela é a fábrica processadora de alimentos. Matéria-prima, embalagem, mão de obra direta, né, com a produção, energia elétrica, água e custo de estocagem. Então, todos esses daqui são os custos, ou os gastos, né, envolvidos na produção, né? E são os custos diretos ou indiretos, mas são ligados à produção. No caso do restaurante, né, que ele faz comércio de alimentos, ele tem outro tipo de gastos, né? Comércio do alimento, mercadoria, custo de estocagem, cozinheiro, auxiliar de cozinha, energia, água, insumos, que são os ingredientes para preparação, garçom, maître. Vocês podem ver que aqui ele também tem esse aqui também é considerado como os gastos ligados à produção, só que é de uma outra forma, dependendo, aquilo que a gente, quando a gente começou a falar aquele primeiro quadro, né? Aquilo a gente tem que ver qual que é o ramo de atividade da empresa. Se a gente tem o ramo de atividade de produção, vai ter alguma coisa na parte de produção, que é a parte a fábrica em si, né? E no caso do comércio de alimentos, são as pessoas que movimentam, mas também a gente tem energia elétrica dos dois lados, né? Então, conforme o caso o tipo do negócio são os gastos relativos ao processo produtivo, né? Então, os critérios que deverão ser adotados para cada metodologia levarão em consideração o período de aquisição dos bens, o seu valor monetário e a respectiva quantidade adquirida, né? Então, essa é a forma de avaliar a parte da metodologia de análise dos custos, tá? Mas cada um deles tem diferentes tipos de avaliação, conforme o tipo do negócio, né? Então, a metodologia deve ser escolhida, depois de escolhida, está vinculada aos seguintes aspectos, né? Então, ela tem que ser aceita pelo fisco. Então, a forma que a gente for controlar nossos custos, ela tem que ser aceita pelo sistema, pelo governo, né? Pelos órgãos do governo, pelo fisco, tá? Tem que ser prática na execução. Quer dizer, a gente não pode inventar uma forma de controle de custos que fica difícil o controle e fica difícil demonstrar, né? Tem que ter utilidade para o gestor. Também não pode ser uma forma da gente controlar nossos custos que fique o gestor do custo não entenda, né? Então, tem que ser uma forma prática. Precisa seguir essas 3 linhas aí, né? Então, para escolher o método adequado para as organizações, deve alinhar esses aspectos para que possa trabalhar os aspectos gerenciais e fiscais, né? De novo aí, né, Anderson? Tá? Então, o que a gente tem, né? A gente tem 3 tipos de avaliação do estoque para a gente chegar no valor do custo do estoque, né? Então, a gente tem o PEPS, né? Então,
primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, isso aqui, o que é isso, né? A gente está falando, quando a gente compra um produto, né? Então, se a gente for utilizar o método de avaliação do estoque, então, por exemplo, a gente comprou 50 e depois comprou mais 20, uma quantidade, né? Então, primeiro entrou 50. Quando for sair esse produto, então, se a gente utilizar o método PEPS, né? Então, o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Nós vamos ver algum exemplo aqui, vai ficar um pouquinho mais claro, né? O segundo método, né, é o último que entra, o primeiro que sai. Então, você faz assim, você comprou 50 e 20. Se vai sair 10, ao invés de sair dos 50 que você comprou, ele vai sair dos 20. Então, é o último que entra, o primeiro que sai. Ou é a média ponderada, então você faz uma avaliação do estoque médio que tem na empresa, tá? Nós vamos ver exemplo, vai ficar mais fácil os 3 modelos aí, tá? Então, do lado da lógica, a mercadoria do método PEPs, né? A mercadoria mais antiga é a referência para ser feita o cálculo do custo. No caso do EPS, né? A mercadoria mais recente é a referência para efeito do custo. No caso da média ponderada, é a atualização dos valores do estoque à medida que há entrada de novas mercadorias ou atualização delas ao final do período de apuração, tá? Então, são 3 métodos de apuração do custo. E qual a característica, né? Então, no caso do PEPS, é aceita pelo fisco, a sequência lógica é feita de forma sistemática, evita na prática possíveis perdas de mercadorias. O método EPS ele não é aceita pelo fisco, é utilizada para fins mais gerenciais, é aconselhável quando não há controle sistemático. Tá? Então, o EPS ele existe para um controle gerencial na empresa, mas não pode ser enviado a informação para o fisco, né, o sistema do governo, ou as informações para o governo, que o governo não aceita esse método, né? Na média ponderada, ela é aceita pelos órgãos do governo, pelo fisco, possui ampla utilização nas organizações, os cálculos da mercadoria são proporcionais. Então, esses são os 3 métodos. Pode-se usar o PEPS, pode-se usar a média ponderada de enviar informação para o fisco, para os órgãos do governo. O EPS, ele é só usado com finalidade gerencial nas empresas e a empresa o fisco não aceita que seja reportado esse método de controle de estoque, tá? Então, aqui a gente não vai se preocupar com o valor da mercadoria vendida, né? Vamos, na verdade, nos ater exatamente na movimentação das entradas e saídas apenas das mercadorias, né? Visto que o nosso objetivo é apurar o custo das mercadorias e realizar a avaliação do estoque, tá? Então, nós só vamos ver como, depois dessa entrada e saída de materiais, né, como que vai ficar o custo do nosso estoque, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, nossa empresa foi lá, fez uma aquisição de 900 caixas de um determinado produto, no valor de R$90 mil. Depois, em seguida, ela fez uma aquisição de 490 caixas no valor de R$58.800. Então, esses produtos ficaram no estoque e tem os custos em cima dos valores de compra, né? Depois, o que a empresa fez?
ela fez uma saída de 750. Vendeu, mandou para produção, mas saiu do estoque de matéria-prima. E depois ela teve mais uma saída de 150. Então, nós vamos fazer a montagem pelos 3 métodos, pelo método PEPs, pelo método EPS e pelo método de média ponderada, para vocês verem como a empresa faz o controle para saber quanto é o custo do estoque que ela tem, depois de um determinado período. Isso aqui é um exemplo pequeno, né? Mas vamos supor, num mês, às vezes a empresa compra várias vezes e com certeza sai várias vezes, e no final do período ela precisa apurar no final do mês qual que é o custo do estoque, né? Então ela tem que ficar atenta como que está o custo do estoque dela, né? Então, primeiro, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma planilha, né? Que é feito nas empresas, uma planilha simples, né? Mas que é para fazer a apuração do saldo do estoque, né? Então, aqui, no primeiro momento, ela comprou 900 caixas, num valor de 90 mil, né? E aí tem uma coluna de entrada. Aqui, o 90 mil dividido por 900, aí ela ficou com um custo unitário de 100. Tá? E se for olhar para o lado do saldo, quer dizer, não teve mais nenhuma movimentação, então ela continua, aí ela, como teve a entrada, o saldo do estoque desse produto, né, desse componente, desse material, continua com 900, o custo unitário 100 e o valor total de 90 mil, tá? Olhando no início nosso, né, o que a gente tem? A gente tem mais uma entrada, né? Então, mais uma entrada, o que ele tem aqui? A gente teve uma entrada de 490, tá? No valor de 58 mil, só que o nosso custo unitário do nosso produto, nessa segunda compra, já a compra que a gente fez de R$100 pelo custo unitário já subiu para 120. Isso acontece, né? A gente faz uma compra por um valor, depois passa alguns dias ou uma semana, né? Você vai comprar de novo, aí você tem o custo unitário maior, né? Pode ser maior, pode ser menor, mas nesse caso teve um valor maior. Isso é o normal que acontece nas empresas, né? Aí você vai para o saldo no estoque, né? Então, você mantém ele separado, né? Então, você tem 490, uma quantidade, no valor de 120 e o valor de 580. Então, no seu estoque, se encerrasse agora, você teria isso aqui no estoque, somando os dois valores, você teria R$ 148.800 no seu, como um custo de estoque e um dinheiro parado. Né? Aquilo que eu comentei. As empresas precisam ficar atentas com esse dinheiro parado no estoque, tá? Aí depois, olhando aquele quadrinho que a gente apresentou no início, agora a gente tem uma saída, né? Então, o que nós estamos usando? Nós estamos primeiro fazendo esse modelo. Primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, vamos ver como que ele reporta isso. Agora a gente vai ter uma saída do estoque do nosso produto, tá? Então, aqui, repete, né? Aquisição 900, 490, o mesmo valor, né? Aqui a gente tem a repetição do quadro anterior, e aqui a gente vai ter uma saída. Como é o primeiro que entra, primeiro que sai, ele vai tirar
os 750 dessa primeira aquisição, né? Então, ele vai tirar 750, só que ele vai utilizar o custo unitário de 150, né? Desculpa, ele vai utilizar o custo unitário de 100. Então, aí ele pega e calcula aqui, tá? Como saída. Então, o que aconteceu? Dos 900, sobrou, ele tirou 750, sobrou 150 a R$100. Então, ele tirou daqui do primeiro que entrou, tá? E outra parte do estoque de produto de 490 continua aqui, tá? Tá dando para entender, pessoal? Sim, professor. Sim. Tá. Qualquer coisa, grita aí, tá? Ok. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter mais uma saída aqui, tá? Aí vai ter uma saída de 150. Isso aqui. Aquisição, saída, é aquele primeiro quadrinho que a gente mostrou, né? Como ele vai tirar 150, ainda resta aqui na primeira entrada 150, então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os 150 dos 900, sobrou 150, que é o resultado, ele tira 150, zerou essa primeira entrada. Então, só sobrou a de 490. Então, como que ficou aqui o nosso final? 490 caixas a R$120. Aí a gente ficou com um valor de estoque um saldo de estoque de 580. Então, o que a gente tem aqui como uma apresentação final para o fisco, né? Olha, eu comprei 1.390 caixas, eu fiquei com um valor de entrada de 148.800, a gente teve 900 caixas de saída, né? 750 mais 150, com uma saída de 900 e um saldo de 58.800. Tá? Então, isso é que é apresentado para o fisco no modelo PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, ele tirou apenas os produtos dessa primeira aquisição. Tá? Se fosse retirar, ter mais saída, como não tem mais dessa primeira aquisição, ele vai retirar agora da segunda aquisição. Tá? Então, o modelo PEPS, deu para entender? Sim, deu para entender sim, professor. Então, vocês estão craque, hein? Eu perguntar, professor, esse valor, ele se mantém o mesmo porque não teve nenhuma alteração, né? A gente só tá falando de estoque mesmo, armazenamento, de quanto eu tenho ali. Isso. Eu falo valor unitário, por isso que ele sai com o mesmo preço. Isso. Ok. Tá? Porque o que acontece? Aqui, ele não, como não mexeu aqui, e aí o valor unitário ficou aqui, sobrou esse valor unitário. Se tivesse sobrado com R$100, você somaria os dois. Você teria uma quantidade de produtos no valor de R$100 e uma quantidade de produto no valor de 120, tá? E aí somaria os dois para ter o valor final. Certo. Tá? Tudo bem? Sim, tô tranquilo. Ah, tá legal. Bom, agora vamos ver o outro modelo, né? Que é o EPS. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Então, da mesma forma, a gente teve aquisição de 990 mil, ficou com saldo de 90 mil aqui. Outra aquisição, 490, aí 58 mil, a gente chegou no valor de 120, porque vai dividir os 58.800 por 490, chegou no valor de 120 e ficou com esses dois itens no estoque. Só que agora o que é? A gente tem o último que entra, é o primeiro que sai, tá? Então a gente teve uma saída
a saída continua 750, tá? Então, o que ele pegou? Como é o último que entra, então ele vai pegar tudo que tem da última aquisição. Então, ele pegou os 490 da última aquisição, mais os 260 da primeira, tá? Para dar os 750. Tá aqui, ó. 9615 vai 750. Então, ele teve uma saída de 490 e teve mais uma saída de 260, tá? Aí, o que ele fez aqui, ó? Os 260 foi subtraído num valor de R$100, tá? No caso, e aí desculpa, o que aconteceu aqui? Ele tirou aqui o 900, mas tirou os 260, sobrou os 6. Espera um pouquinho. Ele tirou os 260 dos 900, tá? Sobrou 640, tá? Então, aqui é o resultado, né? Tá vendo? Ele fez aqui, ó. Tirou 260, tirou 26 mil. Então, esse aqui foi o resultado dele, tá? E depois teve uma retirada os 150 que teve a retirada aqui, foi no valor de 100, tá? É o que sobrou, né? Então, ele sobrou para ele o quê? Dos 640, sobrou 490, porque tirou 150, a R$100. E aí, ele ficou com um saldo de estoque de 490, tá? Então, ó, o 490, aqui, o que ele fez? Zerou nessa primeira tirada, tá? Aí ele retirou 260 do 900, tá? Sobrou 640. Aí ele tirou 150 dos 640, ficou 490, mais a R$100, porque o dos R$120 já tinha retirado nessa primeira saída. Então, o final que teve aqui, no modelo EPS, foi 490, porque é a diferença de 640 menos 150, a R$100, porque o valor do primeiro da primeira aquisição era R$100, e a gente ficou com um saldo do estoque de 490, tá? Tudo bem? Deu para entender? Sim, professor, tá tranquilo por mim. Então, aqui, ó, no anterior, a gente ficou com saldo, no modelo anterior, a gente ficou com um saldo de estoque de 58.800. Nesse modelo EPS, a gente ficou com um saldo de estoque de 49 mil, tá? O último modelo é a média ponderada, né? Da mesma forma, você recebe 2 aquisições no valor de unitário de 100, 120 para outra. Como que ele faz a média ponderada? Ele soma, né, os 2 itens, né, e calcula a média ponderada deles. Então, a média ponderada é 107,05, tá? Deixa eu confirmar aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, fala. Vai dar quebrado mesmo. Vai dar quebrado mesmo, né? Vai dar vírgula aí. 2 casas decimais. 2 casas decimais, né? Tá certo, né? Então é isso. Você divide 148.800 por 1.390, vai dar 107,05, tá? Não é a média dos 2, porque se você somar 100 com 120, daria uma média de 110. A média ponderada é a soma dos 2. Você soma o valor aqui, 148.800, e soma 900 com 490, dá
1.390, tá? Então, é a divisão do 148.800 por 1.390 dá o custo unitário com média ponderada é 17,05, tá? Só voltando àquilo que a gente falou quando a gente apresentou os 3 modelos, né? A empresa vai adotar um modelo. O PEPs, o fisco aceita, a média ponderada, o fisco aceita e o EPS não aceita, tá? Então, a empresa não vai fazer os três modelos, ela vai usar um deles, né? Qual melhor ficar para ela e para pagar menos impostos também, né? Aí começa, né? O que a gente tem? Uma primeira saída. A primeira saída é 750, né? Então, a gente tem uma 750. Olha, aqui ele está usando não o valor unitário aqui, mas ele está usando o valor da média ponderada, tá? Então, 750, 107,05 dá 80,287,77, tá? Aí, com isso, sobrou 640, que é o 150 do 900 mais o 490 aqui. Então, sobrou 640 a um custo unitário com média ponderada 107,05. Um valor de estoque 68.512,23. Aí ele tem mais uma saída de 150 a uma média ponderada do custo unitário de 107,05, 16,057. Sobraram as mesmas 490 caixas dos anteriores, com custo média ponderada de 107,05 e um saldo de 52,454. Tá? Então, os 3 métodos, você tem um saldo de estoque diferenciado. Tá? Então, aqui a gente tem um resumo, né? Uma coisa errada aqui, né? 52, 49. Eu tava percebendo isso aí, professor. Tá errado aqui, né? Eu peguei do livro, mas tá errado, né? Eu percebi isso também. Tá. Então, vamos corrigir lá, né? O valor aqui, ó, 58.800 o saldo, 49 e 52.454, tá? Então, o valor do estoque aqui, ó, tá errado, tá? Pois eu vou mandar o valor correto para vocês. Lá no livro tá errado, né? De qualquer forma, né? Tá errado. Tá errado mesmo. Eu corrigi já. Eu vou corrigir, depois eu mando para vocês a tela, tá? Então, ó, quando eu estava preparando aqui, eu não acabei não percebendo. Ao depararmos com esses resultados, poderíamos questionar qual desses métodos poderia ser mais vantajoso para a empresa em termos fiscais e contábeis, né? Aí, é claro que a gente vai falar que é o valor do estoque menor, né? E aí tem um custo maior e com isso a gente paga menos impostos, né? O que ele fala aqui, né? Como resposta, poderíamos considerar que o método de avaliação melhor seria o EPS, porque apresenta maior custo apurado, né? Razão pela qual a empresa teria menor tributação. Claro, quanto mais custo você tem no seu processo, né? Você vai pagar menos imposto, porque você vai ter menos lucro, né? Só que o fisco não aceita o EPS, como a gente falou lá no início, né? Então, aqui. Entretanto, para fins fiscais, esse método não é tão aceito pelo fisco, pois é um método que, quando calculado, aumenta os custos e diminui o valor do estoque da empresa, né? Então, o fisco não aceita, tá? Então, como já havíamos discutido na parte conceitual, que a gente falou naquela
naquelas tabelas, né? Os únicos aceitos são o PEPs e o média ponderada. Então, um desses dois métodos, a empresa precisa ver qual que é o melhor para ela e adotar, tá? Deu para entender, pessoal, esses métodos, como que se apura o custo do estoque? Sim, professor. Sim, eu achei mais difícil o último. O custo médio? Ponderado. O Ponderado. Isso. Ponderado é complicadinho mesmo. Eu achei ele um mais pouquinho complicado, mas os outros deu para entender sim. Tá. Apesar de ser complicado, né? Se a gente for pensar do lado da empresa, né? Imagina como você vai compor o seu valor de venda, né? Pensando que você tenha variações nos produtos que você compra, né? Então, uma hora você compra por 100, né? Vamos supor que você estava lá, você vinha comprando o seu produto, você fez um estoque legal com um custo unitário de 100, né? Então, aí você faz todos os seus custos e você fala assim, eu consigo vender por 120 meu produto, né? Mesmo assim, eu tenho lucro, tá? Aí, numa outra compra que você faz, você compra a matéria-prima por 120. Você vai ter que mexer no seu custo, né? No seu valor de venda. E aí pode gerar por um lado do cliente, fica parecendo negócio, ele fica aumentando o preço toda hora, não sei o quê. Então, você trabalhando numa linha de custo médio, né? Você pode ter um melhor gerenciamento dos seus custos de venda, né? Porque às vezes o produto varia mesmo durante o mês, né? Às vezes é um maior, às vezes cai. Então, para você não ficar com essa maleabilidade no preço, né? E também você acaba tendo o seu estoque equiparado com tudo, né? Então, tanto faz você pegar de um ou de outro, né? Se você não tiver problema de vencimento do produto mesmo, né? Expirar a data de validade dele, se tem longa, você pode trabalhar com custo médio e pegar qualquer produto, né? Então, Varia agora... muito, né, professor? Oi? Varia muito também, né, do que a empresa trabalha, né? Será o varia custo como dela. a empresa trabalha, mas o importante é isso, né? Você ter um método e seguir esse método, né? E aí você começa a acompanhar, né? Então tá aqui, olha, nesse mês o meu saldo de estoque é 52, né? Aí no mês seguinte, meu saldo de estoque é 100. Opa, está subindo. O que eu vou fazer? Esse é o ponto que as empresas têm que acompanhar. O saldo do estoque é dinheiro parado, né? Então, isso a empresa tem que ficar atenta para bom, está subindo o meu saldo do estoque, o que está acontecendo? Será que a minha matéria-prima está aumentando o preço, né? Porque pode ser que aumente o preço, vá para 150 aqui, você continue com as mesmas 490 caixas, mas se aqui o preço foi para 150, seu saldo de estoque subiu, né? Agora, será que minhas vendas caíram e eu estou tendo saídas menores, né? E aí meu saldo subiu? Então, é aquilo que a gente falou no início, né? Quanto mais informação tiver para o gestor de custos, mais ele vai conseguir avaliar. Se ele tiver só esse quadro, muitas vezes não dá para buscar isso. Precisa ter uma composição de vendas, né? Precisa ter. Às vezes essa saída aqui saiu só
para o lado de... Esse controle aqui é um controle do estoque de matéria-prima, né? Pode ser que ele tenha um outro controle desse para o estoque de produto acabado, né? Isso aqui é feito para um produto, né? Vamos supor que a empresa trabalhe com 10, 20 produtos, então tem que ter esse acompanhamento para cada produto, né? Por isso é que se faz primeiro esse tipo de análise, depois vão gerar gráficos, vão gerar informações para que os gestores avaliem. Então, aqui é um ponto inicial de fazer acompanhamento, tá? É só dar essa mexida de quanto eu pago na matéria-prima que eu tenho, né? Também. Né? Não, é o mais simples, né? Porque eu só mexo com o preço do mercado. Se subir o mercado, eu tenho que mexer no quadro. Ah, o mercado caiu, né? Paguei mais barato, né? Tá legal, ou então paguei mais caro. Então, essa mexida do quadro é muito legal mesmo. Então, quer dizer, esse é o lado, né, que a gente fala bastante de ter o controle, né, ter o acompanhamento, ter a gestão. Independe se a gente está falando de empresa grande ou empresa pequena, né? Então é importante que o microempresário também tenha isso detalhado, né? Então você pega lá uma pessoa que faz coxinha em casa, né? É importante que ela consiga fazer alguma coisa desse tipo, né? Não precisa ser, mas aquisição, né? Comprou lá não sei quantos quilos de farinha, né? Quanto que saiu, quanto que gastou, né? E aí fazer esse acompanhamento. Será que eu não estou fazendo um estoque de farinha muito grande? E aí vai ficar parado lá a farinha, né? Será estou comprando muito frango e aí está estragando, estou gastando. Então, fazer um acompanhamento desse lado daquilo que compra e quanto paga, todos os custos, o controle são importantes. Agora, uma empresa grande, né? Isso aqui, que tem uma quantidade maior de produtos, é muito mais importante ainda, né? Imagina numa fábrica, né, que compra tubos, compra motores, compra rolamentos, né, compra óleo para lubrificar, né, compra EPIs, né, luva para os trabalhadores, compra capacete, compra bota. Imagina a quantidade de itens que são comprados, né? E para cada um deles precisa ter esse lado do estoque, né? E aí, às vezes compra muito material e você fica com o estoque parado, né? Então, por isso que muitas vezes as empresas fazem uma revisão do estoque, vê que tem de produto e muitas vezes dão saída para de comprar determinado, porque às vezes assim tem um padrão de compra, todo mês compra uma quantidade, né? Fica muito mais fácil para o comprador comprar uma quantidade. E aí vai entrando no estoque, vai entrando no estoque. Se não tiver um acompanhamento do custo, só tem aquisição, e não tem saída, vai aumentando esse valor, né? E isso, imagina na composição de todo o custo de estoque da empresa, né? Então, o estoque é um lado importante para o controle, tá? Ficou claro os 3 métodos, pessoal? Sim. Sim. Legal. Então, tá bom. Então, vamos para nossas questões, tá? E vamos lá. Então, o método de avaliação de estoque tem por objetivo A, B, C, D ou E?
A. Concordam? Discordam? Ou talvez B. Já letra D. Como? Eu tô entre A e a B. A e a B? Então, 2. que ele tem apenas o valor do estoque. Essas palavrinhas apenas a gente desconfiar, né? Confunde um pouco. Sim. Essas apenas a gente tem que desconfiar um pouco, né? Na verdade é A, ele pega, apura os custos, né? O que aparece para a gente, porque ali a gente tem os custos diretos, né? Então, os custos e o valor do estoque, né? Não é só apenas o valor do estoque, tá? Vamos para outra. Os métodos de avaliação do estoque são importantes instrumentos para os gestores, cada qual com sua característica e função. No olhar sobre a apuração dos custos e a valorização dos bens estocados. Diante desse contexto, podemos considerar que os métodos de avaliação do estoque são A, B, C, D ou E. Aí, professor. Aí, né? Que é os dois juntos. O EPS, o físico não aceita, né? Mas ele pode ser gerencialmente, ele pode ser interessante, tá? É isso aí. Aí, tá? Você já tinha feito no rápido. Uma travada na minha tela. Não abre mais. Então, pessoal, de minha parte é isso. Vocês depois respondam lá no AVA, né? Essas duas questões mais as outras da unidade 1.3, né? Para a gente ainda não está aparecendo no AVA os pontos, né? Então, mas eu estou lançando lá. Logo que acertarem essa carga aí, já vai aparecer a pontuação para vocês, tá? Então, façam as atividades lá no AVA. Não sei se vocês estão com alguma dúvida, querem comentar alguma coisa. No caso, eu já fiz tudo